Giro TMC para você agora 10 horas e 1 minuto. Vamos então com os nossos destaques, como eu havia prometido. A gente abre essa edição do Paulista TMC falando sobre as chuvas que atingiram o estado de São Paulo no final de semana. A Defesa Civil instalou nesta segunda-feira um gabinete de crise para coordenar as respostas às chuvas, às fortes chuvas que atingem o litoral paulista desde sábado, gente. O órgão também enviou ajuda humanitária às áreas mais afetadas. Segundo o balanço estadual, 5 cidades da Baixada Santista estão entre as mais impactadas nas últimas 24 horas, com registros de alagamentos e transtornos à população. E o gabinete de crise vai ficar montado das 8 da manhã às 8 horas da noite desta segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes, onde os técnicos da Defesa Civil vão seguir monitorando aí as ocorrências. Nas últimas 48 horas, a pasta destacou que as chuvas registraram acumulados de até 271 milímetros na região ali de Peruíbe. Ubatuba, por exemplo, registrou 126 milímetros de chuva em apenas 12 horas. Deste sábado, valor equivalente à média de todo o mês de fevereiro, segundo a Defesa Civil. O alto volume causou alagamentos, riscos de deslizamentos e quedas de árvores, mesmo em bairros onde ainda não chovia. E moradores relatam que rios e cachoeiras transbordaram rapidamente, pegando a população de surpresa. 23 de fevereiro, segundona, muito bom dia para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. E nessa segundona, dia 23 de fevereiro, ainda vamos falar de carnaval aqui no Paulista TMC. Isso porque a despedida do Carnaval de Rua de São Paulo reuniu 54 blocos no domingo de pós-folia, incluindo o Bloco Beats, comandado por Pedro Sampaio no Ibirapuera, e o desfile de Daniela Mercury com o Pipoca da Rainha na Rua da Consolação. No sábado, o bloco Navio Pirata do Baiana System arrastou milhares de foliões ao circuito do Ibirapuera na zona sul da capital paulista. A apresentação marcou um dos pontos altos do pós-carnaval, com forte presença de público e clima de despedida da festa. Ao todo, ao longo da temporada, foram 627 blocos entre pré-carnaval e pós. Deu para sacudir bastante, né, gente? Teve bastante festa. E vamos com outros destaques também aqui no nosso Paulista TMC. O Ministério Público de São Paulo ajuizou 3 ações contra o ex-secretário de Agricultura Francisco Maturro e o subsecretário Ricardo Lorenzini por supostos reajustes ilegais em contratos de estradas rurais do programa Melhor Caminho. Segundo a promotoria, aditivos teriam causado prejuízo milionário aos cofres públicos, com bloqueio de R$ 745 mil de uma empresa investigada. A gestão do ex-governador Rodrigo Garcia não é alvo das ações e o atual governo de Tarcísio de Freitas afirma acompanhar o caso. As defesas negam irregularidades e dizem que os atos seguiram pareceres técnicos e da Procuradoria. E um policial militar de folga morreu após ser atropelado por um motorista português alcoolizado na Avenida São Miguel, na Ponte Rasa, zona leste de São Paulo, na manhã de domingo. A vítima, o cabo Diego Richard Ferreira de Souza, pilotava uma moto quando foi atingida por um carro que entrou na contramão e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O motorista foi detido por testemunhas, submetido ao bafômetro que apontou 0,27 miligramas de álcool e levado ao 24º Distrito Policial em Ermelino Matarazzo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi liberado após o registro da ocorrência. 10 horas e 6 minutos, a gente continua aqui com o giro de manchetes, com os nossos destaques. A Justiça marcou para 22 a 26 de junho o júri popular dos 3 PMs acusados de executar o empresário Vinícius Gritbach em
em 2024 no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Eles respondem por duplo homicídio e 2 tentativas de assassinato. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o crime teria sido motivado por delação que envolvia integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, e também do Comando Vermelho. Os policiais estão presos preventivamente no presídio militar Romão Gomes. 10h06. A gente vai aqui falando o horário em tempo real para você ficar ligadinho aí no que você está fazendo e também nas notícias aqui do Paulista TMC. Vamos para os destaques nacionais agora. O ministro do STF, André Mendonça, se reúne hoje com delegados da Polícia Federal para discutir o avanço das apurações sobre fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. Os investigadores devem apresentar um novo relatório com os próximos passos do caso. Havia expectativa de que Daniel Vorcaro depusesse hoje na CPMI do INSS e amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas ele não deve comparecer. A defesa informou que a decisão ocorreu após Mendonça negar a autorização para a viagem a Brasília em jato privado. No sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, arquivou a arguição de suspeição contra Dias Toffoli no inquérito do Master.